Estamos de volta, diretamente da terceira feira de Tecnologia e Inovação, Conexões que Transformam, promovido pela Universidade Uninorte, e a gente está aqui no Cassina, Casarão Cassina, juntamente com a Centep e vários outros parceiros para contribuir com esse evento grandioso que tem acontecido aqui. É um evento que já está na sua terceira edição, e aí cada ano, né, melhora, cada ano a gente vai trazendo coisas novas, novidades, contribuindo de formas diferentes. O evento aqui está acontecendo várias amostras de startups, de resultados daquilo que está sendo feito lá dentro da universidade, dentro da sala de aula, bem como as palestras, troca de experiências com outras empresas, outros parceiros que estão contribuindo também para essa fase do aprendizado. Então, a gente já teve aí várias temáticas que a gente trouxe daquilo que a Uninorte tem contribuído, tanto para os alunos como também para a comunidade amazonense e assim por diante. Nesse momento, a gente vai receber a Dioneide Salles, né, Dioneide? Seja bem-vinda ao nosso espaço. A Dioneide que vai estar compartilhando um pouco da experiência, ela que também é professora, né, já é formada em engenharia, tem toda uma vivência aí nas tecnologias educacionais. Então, conta pra gente um pouco dessa tua trajetória. Como é que foi? Sempre quis isso ou foi mudando ao decorrer da tua trajetória? Não planejei nada, né? Eu caí na educação meio que por acidente, vamos dizer assim. Eu estava na universidade e a universidade era o dia todo. Eu não tinha como trabalhar, né, fora, porque eu tinha que priorizar a faculdade. Aí surgiu a oportunidade da aula de informática básica no sábado, pelo CETAM, que eu acho que o nosso público deve conhecer. E eu fui. E aí, confesso que me apaixonei, né, com a sala de aula. Eu gostei da experiência de ter que ensinar. E isso aconteceu em 2006, mais ou menos, e estou até hoje. Depois fui para o ensino técnico e agora no ensino superior. E como é que foi para chegar na Uninorte? Como é que foi esse processo? A Uninorte abriu um processo seletivo, eu me inscrevi, fiz o processo, né, percorri todos os trâmites que é exigido pela universidade, fui sendo aprovada e, graças a Deus, cheguei. Que legal, maravilha. E eu confesso que era um sonho chegar no nível superior. Olha, que depois top. de tanto tempo, né, na educação, eu queria muito. Estudei para isso e... Enfim. Está aqui, colhendo os frutos, né? Exatamente, colhendo os frutos. Maravilha. E em relação, né, desde 2006, né, você já está nessa parte da docência, dando aula, enfim. E como é que entrou essa parte das tecnologias educacionais? Tu já fazia lá? Como é que foi esse processo? Foi depois da pandemia? Como é que foi isso, essa construção? Foi uma oportunidade que também surgiu graças ao CETAM, né? O CETAM ofereceu uma pós-graduação em parceria com a UEA, que foi a universidade onde eu estudei, e eu aproveitei a oportunidade. Eu visualizei de que na sala de aula, hoje não tem como o professor não ter, né, não usar as tecnologias. E eu visualizei de que eu fazendo uma pós-graduação que me desse essa expertise ia ajudar muito na sala de aula, na minha trajetória na sala de aula. E aí foi a cereja do bolo, né? Gosto de ensinar, gosto de estar na sala de aula e tendo as tecnologias como aliada, já é uma área que eu, né, sou formada em engenharia da computação, então casou uma coisa com outra. Que legal. E quando a gente fala das tecnologias educacionais, é algo que muita gente conheceu depois da pandemia, né? Quando começaram a aparecer, qual ferramenta para dar aula, isso, aquilo, não sei o que lá. Sim. E, na verdade, você já estava trabalhando com isso antes. Sim, né? sim. Já fazia parte ali do teu cotidiano da sala de aula. Sim, porque como eu sempre dei aula na área da técnico de informática, na parte de informática, então tecnologia já era a nossa ferramenta de trabalho. Só que aí as coisas foram ficando mais aprimoradas, né? Vamos dizer assim. Começou aquela coisa de colocar o aluno como o ator principal na sala de aula. O professor deixou de ser aquele que vai para a sala de aula com um pincel e fala, e o aluno só absorve. Hoje não. Hoje ele tem que participar. E para isso a gente usa vários mecanismos tecnológicos, né? Para fazer com que ele consiga integrar o conhecimento teórico com a prática. Legal, quando a gente fala das metodologias ativas, né? Todos vocês da Uninorte têm falado isso, Sim. que é o que vocês colocam realmente o aluno como protagonista do ensino-aprendizado. Sim. E o professor, ele
descentralizou mesmo aquela coisa que o professor é o detentor de todo o conhecimento e os alunos só são uma esponja ali absorvendo tudo. Quando, na verdade, todo mundo tem uma troca, todo mundo tem uma experiência que pode contribuir e é uma troca muito saudável, né? Quando a gente fala ali de uma sala de aula. Sim, e o professor deixa de ser só aquele que ensina, ele também aprende. Aprende. Né? Esse protagonismo do aluno também traz conhecimento que o professor não tem, por exemplo. E aí a gente compartilha. Até mesmo quando a gente vai falar das gerações, né? Então, o professor aprende muito quando chegou o data show na sala de aula, né? Quem é que ia mexendo? Menino, liga isso daí! Sim. E aí era o aluno que ia lá, ligava. Ah, menino, você nem mexer nisso, liga aí pra mim. Mesmo a gente sendo da área de tecnologia, às vezes ainda acontece do aluno ter mais conhecimento do que a gente, às vezes com relação a coisinhas técnicas na sala de aula. E mesmo que o professor saiba, às vezes deixa ele fazer. Ele gosta de pertencer, né? De ser um agente participativo ativo ali naquele processo, né? Mesmo eu sabendo ligar o data show, mesmo eu sabendo manusear ali o computador, eu sempre chamo algum deles para fazer, porque eles gostam dessa... se sente pertencente ali daquele processo, né? Com e aí isso estimula, quando a gente vai falar a parte da psicologia, isso estimula o cérebro de, poxa, eu tô contribuindo, eu tô fazendo algo relevante. Sim. E aí, então aquele dia ficou marcado. Ele pode ter falado 1000 coisas, mas ele lembrou, cara, naquele dia eu ajudei a professora a ligar um computador. Então na cabeça dele, assim, foi um dia memorável. É exatamente isso. E é muito legal quando a gente já fala de metodologias ativas, né? O design thinking. Então tudo que é feito, né, de acordo com as falas de vocês, trabalhado muito design thinking, né? Esse pensamento projetado, essa estrutura, esse processo mais estruturado do que eles devem pensar para construir determinada startup, para resolver determinado problema. Então é muito interessante. Certeza. E o grupo Ser Educacional, na qual a Uninorte pertence, tem um projeto que se chama o Sistema, que são vários projetos que fazem parte desse sistema, chamado Sistema Ubíqua, onde ele tem vários projetos. Por exemplo, eu tenho até aqui anotado, porque são temas diferentes, são várias coisas, mas eu vou só falar, por exemplo, sobre o Notável Mestre, que é quando os nossos alunos têm a oportunidade de estudar ou ter uma aula com uma pessoa, um profissional renomado do Brasil inteiro, que pode acontecer de forma presencial ou remota. Tem também o projeto PhD Compartilha. O que a gente muito usa lá na faculdade nos últimos dias, ano passado, foi muito legal, era o Ser Experience. Eu gosto muito do Ser Experience porque o aluno pega o que a gente ensina na sala de aula durante todo o semestre e no final entrega uma coisa concreta. Nós tivemos uma experiência no período passado que foi assim memorável, que o nosso curso de Ciência da Computação, no 5º período, é totalmente focado no desenvolvimento de games. E o que é que nós criamos? Um projeto chamado Game Show, que faz parte do sistema Ser Experience, né? E eles, no final do período, tinham que entregar um joguinho, um jogo de videogame. E criamos uma competição entre eles. Foi uma coisa que envolveu não só os nossos alunos de tecnologia, como a faculdade inteira, porque todo mundo foi assistir, todo mundo queria ver os jogos que foram criados pelos nossos alunos. Esses jogos participaram de uma outra competição, que eu acho que a professora Roneone deve ter comentado com você sobre hackathon, né? Os jogos criados num projeto já foram participar de um outro projeto, e os alunos ficam realmente muito engajados. E o que a gente falou também antes é essa parte do engessamento, né? Então, às vezes, a educação está muito engessada e o aluno, às vezes, não quer aprender, já está desestimulado. Então, quando a gente vem com uma nova dinâmica e tudo mais, estava comentando que eu sou formada em Educação Física e a gente tem uma disciplina lá na UEA, inclusive, que é Tecnologia Aplicada à Educação Física. E aí o professor, ele faz justamente essas dinâmicas que a gente pensa, Educação Física é só quadra, Educação Física é só esporte, e aí ele traz justamente outras propostas, inclusive desenvolvimento de jogos. E aí um aluno que, tipo assim, quase nem participava, sabe? Aquele aluno que fala assim, passei, mas tô aqui por estar, né? Fazendo uma faculdade só para dizer que eu não virei vagabundo, né? Sempre tem, toda a área. E aí foi passada a proposta, né? A temática, foi dada ali alguns direcionamentos. Quando foi no outro dia, o aluno chegou com 6 jogos. Ele tinha montado 6 jogos na atividade. Então, assim, uma coisa que se eu tivesse falado para ele fazer qualquer outra coisa, talvez ele nem
ia se interessar e tudo mais. Então, com essas trilhas, né, todos esse aprendizado, a gente consegue identificar, cada pessoa ela vai se identificar com uma determinada área. Então, teve gente que se identificou com a área dos jogos, outro já vai se identificar com a parte dos aplicativos, de sistemas, né, de gestão de pessoas, gestão de dados, e aí a gente vai identificando várias coisas. A gamificação é uma coisa que está muito também, né, a educação abraçou muito essa metodologia, porque é você usar mecanismos de qualquer tipo de jogo e colocar na sala de aula. Isso engaja. Sim, não necessariamente precisa ser algo de computador. Sim. Pode ser um jogo na sala de aula. Isso, trazendo pensamento computacional. Sim. Né, para que eles tenham uma estruturação, uma mente mais projetada para desenvolver determinados problemas, solucionar determinados problemas. Raciocínio Isso é muito lógico, legal. né? O raciocínio lógico, né? E esse pensamento rápido, né? Que às vezes a gente fica querendo procrastinar e inventando coisas de outro mundo. Não, já tá ali. Eu só preciso ter um olhar diferenciado, uma percepção, né, muito mais apurada. É isso. Essa geração é incrível, né? Eles já estão muito acelerados, eles são muito, tipo, tá falando de palestra, uma palestra durar 1 hora, eles não ficam mais. Não. Tem que ser algo mais dinâmico, Tem que ser algo dinâmico, curto e objetivo. Focado. Objetivo, exatamente isso. Essa geração é muito acelerada. Nesse ponto, a gente, professor, tem que aprender muito com eles. Porque se a gente for querer ficar na sala de aula na base do pincel, nossa, eles ficam no celular. Entra, né? Aquele dia eu ficar falando, o aluno, tipo, só... Exato. Aí eu então vai ficar assim. Ai, gente, e aí, quando a gente usa a metodologia da sala de aula invertida, que o aluno tem que ir pra lá, aí é quando ele fala, poxa, é muito conteúdo, é muita coisa. O professor passa um trabalho, vai ter seminário, sei lá, ai, meu Deus, é muita coisa, tudo isso, como vou fazer? Mas eu tenho que saber todo o conteúdo. Você tá dando somente uma palhinha, só um pedacinho daquilo que é. Então, é muito legal porque o aluno também começa a ter empatia ali pelo professor, né? De entender, poxa, o professor ele tem que abraçar tudo isso, tem que entender de tudo isso. Né? Eu faço uma pergunta, a professora não respondeu. Mas é porque o professor não tem o conhecimento de tudo. Ele não é... Né, isso tem que ficar muito claro também para eles, que a gente é professor, mas a gente não tem conhecimento, ninguém é Deus. Né? E eles trazendo é muito legal, porque é bom para o aluno e é bom para o professor. Porque também era muito maçante você ficar em casa preparando uma aula de blá, 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 300 slides para apresentar. E aí tinha que pensar no conteúdo e na didática que ia passar. Porque às vezes, se for o conteúdo, quando a gente fala de tecnologia, às vezes são conteúdos um pouco mais técnicos, né? Algo que é muito número, código, isso, e tem que entender de várias... E aí acaba sendo chato. E aí a gente tem que pensar na construção desse slide, né, que seja dinâmico, a aula tem que ser ali, tem que ser interativa, e aí tudo isso, e aí o professor aqui, ó, malabarismo, né, para que tudo dê certo, para que o aluno não consiga entender, mas também participe, que ele ouça, mas que ele também fale. Que ele participe, porque se a gente deixar ele só ouvindo, ele fica no celular. Isso. Né? Então, é muito legal a gente fazer essa junção, né? Então, a gente já falou das metodologias ativas. A gente falou do design thinking, da sala de aula invertida, o que mais que a gente comentou? Dos projetos... Gamificação. Aprendizagem baseada em projetos, né? Que vocês também desenvolvem. Aliás, eu acho que ultimamente nós estamos usando muito baseado em projeto. Tudo a gente transforma em projeto. Nós estamos aqui com a exposição, que são projetos gerados na sala de aula, né? A ideia surgiu na sala de aula, o conteúdo teórico na sala de aula, e eles têm que apresentar agora um resultado. E muitas vezes o resultado atravessa períodos, porque, tipo, os meninos do segundo período tiveram a ideia, criaram um protótipo. Lá no terceiro e no quarto período eles vão implementar, vão colocar o código. Lá pelo sexto período tem que entregar o negócio funcionando, redondinho. Então, eles podem ou trocar de projeto ou evoluir no projeto que eles pensaram lá no começo da faculdade. E tá tudo bem, né? Essa parte de pivotar, de diversificar, de mudar. Porque quando a gente vê também o mercado, ele tá em constante mudança. Então, às vezes, aquela minha solução que eu criei no primeiro período, aqui no quinto, talvez, alguém já criou antes. E às vezes ela se modifica. Modifica. Você pensa uma coisinha aqui e o negócio vai ser entregue. Na hora da validação da pesquisa de mercado, poxa, eu pensei que meu público era esse. E, na verdade, a minha solução ela atinge esse
esse público, né? Sim. E é muito legal é isso, não é nada engessado, nada pronto, assim. Não, né? E quando a gente fala também de empreendedorismo, né? E não é algo assim, uma caixinha, tudo certinho, bonitinho, não. Ele vai ter uma caixa assim toda arrebentada e a gente vai ter que ir moldando aquilo para ver que dá certo e que não dá. E é muito legal essa troca. Muito, muito. E é muito engajadora, é motivadora. É o que faz com que esses meninos não se dispersem, né? Não abandonem a faculdade, por exemplo. E, infelizmente, a gente sabe que tem várias razões que o que faz a pessoa abandonar a faculdade. E se não tiver essa inovação na sala de aula, é mais uma das razões. Que legal. E quando a gente fala também da pandemia, muito se fala que a pandemia foi um problema, querendo ou não foi, né? Uma situação, uma crise sanitária, que gerou também uma crise econômica, gerou crise em várias outras facetas. Sim. Mas, querendo ou não, ela também estimulou, né? Incentivou outras áreas, Sim. que uma delas foi a educação. Então, a educação ela transformou, né? evoluiu muito, assim, coisas Muito. que era de 10, 20 anos, aconteceu assim. Sim, nós demos muito um rápido. salto, tecnologicamente falando, na questão educacional. E isso, pelo menos isso de positivo, né? Porque a pandemia foi realmente devastadora. Isso, mas é interessante que ela trouxe também uma visão até mesmo para os próprios professores, sim, né? Sim. Que já estavam acostumados naquela mediocridade, assim, na mediana. Não, meu papel aqui é esse, pronto, acabou. Não tem nada de diferente. Saiu da zona de conforto. Isso, né? professor E o próprio aluno também, né? Sim. Que o aluno ficava, era o professor que tinha que correr atrás e o aluno ficava aqui assistindo. E aí, depois de um tempo, no online, é o aluno que tem que correr atrás. É o aluno que tem que... O professor também não vai ficar lá 1 hora dando aula online. Sim. Não. 20 minutos dou o direcionamento, mas o aluno que tem que pesquisar, o aluno tem que ir atrás, o aluno tem que perguntar, o aluno tem que buscar de outros Sim. meios, e é livro, é internet, é pessoa, é parceiros. Eu sempre falo isso pra eles, gente, vocês não têm mais... No meu tempo, nem faz tanto tempo assim, tá, gente? Mas, eu também acho. Um tempinho atrás aí... Semana passada. Ano passado, nós tínhamos o quê? A biblioteca. E muitas vezes na escola não tinha biblioteca, tinha que ir para a biblioteca pública. No meu tempo a internet estava engateando, né? Eu digo para ele que eu vim capinando, vocês agora estão de boa. Uhum. E nós não tínhamos várias fontes como eles têm hoje. Hoje é ChatGPT, é o Google que já é, né? Enfim, eles têm várias fontes. Só não aprende quem não quer. Eu digo, olha, acabou aquela história de que aquele professor é muito chato, que aquele professor... Não, meu amor, qual é o assunto que o professor dá na sala de aula? Vai lá, YouTube, vai lá, ChatGPT, vai lá no Google, tem vários locais. E vocês, nosso papel agora é direcionar eles a procurar o local correto, onde tem que buscar. Nas fontes certas. Exatamente. Eu falo para eles que antigamente a educação, o aluno era avaliado pelas respostas que ele dava na prova. Hoje a gente avalia eles pelas perguntas que eles fazem ao ChatGPT. Porque de acordo com a forma com que você faz a pergunta, a tua resposta que você tem é diferente. Eu posso dar o mesmo tema para todos os alunos na sala de aula e cada um tem uma resposta diferente. Porque cada um vai trazer do seu conhecimento, que já tem prévio, né, das suas experiências. A forma como ele pergunta. E a forma como ele pensa, né? Como ele pergunta é a maneira como ele pensa. Aí a gente entra no design thinking, né? Como é que ele está pensando? Como é que ele organiza essas informações, essas ideias na mente dele para perguntar? E o ChatGPT te fala assim, não, muito fácil, coisa boa. Tá, mas se tu não souber perguntar, tu não vai ter a resposta que tu quer. Exatamente. Então eu também tenho que pensar, falar assim, o robô vai substituir o ser humano, não sei o que lá. A gente também tem que pensar que o ChatGPT também erra. Ele também responde errado. A inteligência artificial ainda está numa fase de aprendizado. Sim. Então, a gente sabe que nem tudo tudo muito novo, né? Algo recente, não tem muita coisa para melhorar. Sim, a inteligência artificial ainda vai evoluir muito. Eu li há pouco tempo um artigo que fala que ela está dividida em 7 fases e nós estamos na 2ª fase. Ainda tem um caminho longo para trilhar. Deus, onde é que a gente vai parar, né? Então, temos que estar preparado. Hoje, o nosso aluno tem que aprender que... todo mundo tem o medo de que a inteligência artificial tome o lugar do professor, o lugar dos nossos empregos, né? Da mão de obra que já existe hoje. Aqui um computador, que o ChatGPT vai fazer tudo. Então, você tem que se moldar. Você vai ter que ser a pessoa que vai dominar a inteligência artificial. Então, estuda. Corre atrás. Ou quem sabe criar uma nova, uma melhor. Exatamente. Inclusive, nos nossos cursos de tecnologia, nós temos a disciplina de inteligência artificial, na qual é estimulado de que você
crie, né, uma tecnologia nova, uma inteligência artificial para resolver alguma outra solução, algum outro problema, né, que você tenha. Então, é isso. Se você não consegue dominar a máquina, não vai deixar que a máquina te domine. Você vai ter que dominar a tecnologia. Inverter esse papel aí. Exatamente. Maravilha. Dioneide, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui, uma conversa bem fluida, né? Sim. Então fica aí o convite para você que quer participar desses momentos aqui, ter essa interação também. O evento vai se estender até às 21 horas, então ainda tem tempo de você vir até o Cassina para vir participar desse momento aqui com a gente. Então deixa aí tua mensagem final de consideração para quem está nos assistindo. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade do meu primeiro podcast, gente, eu estou emocionada. Eu quero agradecer a oportunidade e eu quero aproveitar a oportunidade de convidar, que ainda dá tempo, o evento vai até às 21 horas, vai ter várias coisas ainda para acontecer aqui, temos palestra, vai ter exposição de outros trabalhos, de manhã tivemos uns trabalhos e à noite vai ser trabalhos diferentes, então vem para cá, que a gente está aqui esperando vocês. As inscrições foram encerradas no link, né, que estava disponível, mas não tem problema, porque provavelmente algumas pessoas que se inscreveram não vão vir, chega aqui, faz a inscrição aqui na entrada, e se tendo vaga, você entra. Só é vir. Maravilha, então ficou aí o convite para você vir participar da terceira feira de tecnologia e inovação da Uninorte e aguardem um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais um convidado.